Olá, no programa de hoje a prisão dos mandantes do assassinato de Marielle e o crime organizado. Após 6 anos do atentado que tirou a vida da ex-vereadora do Rio e de seu motorista Anderson Gomes, o caso, enfim, parece caminhar para respostas sobre autoria e planejamento. O que ainda falta esclarecer? Como essa demora impactou as famílias das vítimas, a sociedade e a imagem do país? E o que ela revela sobre as promíscuas relações entre o poder político, as instituições e as organizações criminosas no Rio de Janeiro. Eu converso com a jornalista Cecília Oliveira, diretora do Instituto Fogo Cruzado e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Cecília, um prazer recebê-la no Mundo Político. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Cecília, foram presos nesse último fim de semana os irmãos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e Chiquinho Brazão, deputado federal. E ainda o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, após todos eles serem denunciados pelo ex-PM Rony Lessa, autor, confesso, dos disparos que tiraram a vida de Marielle e Anderson. Na sua avaliação, Cecília, o caso ter sido assumido por agentes federais foi em que medida determinante para que as investigações, enfim, caminhassem para isso? O que a gente pode ver é que realmente foi determinante que esse caso saísse aqui do Rio de Janeiro, porque ele estava exatamente na mão da pessoa encarregada de não elucidar os acontecidos. Então, essa questão de ter policiais de fora investigando, procurando informação sobre esse crime que envolvia agentes de segurança do Rio de Janeiro foi simplesmente assim, determinante. E a mudança de comando no Planalto também mudou um pouco o jogo, né? Porque, por exemplo, a própria família da Marielle ali, em algum momento, era crítica à federalização, né? Há algum tempo atrás. Sim, sim. Essa era uma situação muito difícil de tomar uma decisão, porque se você deixa a investigação no Rio, você teria exatamente os problemas que a gente está vendo agora. Se você levasse se você federalizasse o caso, você teria outros problemas pelos quais a gente já viu, né? A gente está vendo um monte de militares e policiais envolvidos, por exemplo, com a questão do golpe do 8 de janeiro e envolvidos em outras coisas relacionadas ali diretamente à família Bolsonaro, que demonstrou claramente que tinha um total de zero vontade de responder o que tinha acontecido, quem mandou, quem fez, como fez, por quê. Então, realmente era uma situação muito difícil tomar essa decisão naquela época. Naquela época, o delegado Rivaldo Barbosa era visto como uma pessoa que tinha ali, né, dentre o parâmetro que se tem no Rio de Janeiro, ele era enxergado como uma pessoa que poderia, sim, colaborar para a elucidação desse crime. O que a gente vê hoje é que o Rivaldo Barbosa era só mais um dentre tantos outros delegados e policiais que já foram presos por corrupção e envolvimento com crime organizado no Rio. Esse personagem, de fato, né, chama muita atenção porque a mãe de Marielle, Marinete Franco, a viúva Mônica Benício e o ex-deputado Marcelo Freixo, que era o maior aliado da ex-vereadora, reagiram com surpresa, especialmente em relação ao envolvimento dele, né, no caso, já que Rivaldo prestou solidariedade expressa à época, se colocou, né, ali de forma aparentemente muito comprometida em buscar respostas. Para você, Cecília, que cobrem, né, segurança pública do Rio, qual era a imagem desse delegado? Era também uma imagem de alguém com uma reputação até então acima de qualquer suspeitas, ou já havia ali casos em que a atuação dele era discutível? Acima de qualquer suspeita é uma frase que eu jamais usaria no Rio de Janeiro como um todo, quando envolve forças de segurança, porque é isso, você não sabe o que pode acontecer, você não sabe o que está acontecendo e quem é que está envolvido, então isso realmente é muito arriscado. Mas, de fato, o Rivaldo Barbosa, ele tinha um grau de confiança ali da família, do deputado, inclusive de outras famílias que tinham casos correndo ali
na delegacia de homicídios, porque quando você pega, inclusive, entrevistas do Rivaldo, dadas na época ou em relação a outros casos, você vê que ele, hoje a gente consegue explicar, né, que ele falava as palavras certas e proferia as frases corretas que vítimas e pessoas que queriam ver um crime solucionado gostariam de ouvir. Hoje a gente consegue entender que não passava de um cinismo absoluto e realmente ali de uma frieza absurda, porque ele estava sentado no mesmo sofá que a mãe das vítimas, porque ele estava ali sentado do lado, né, da viúva da vítima. Então, realmente é de um cinismo e de uma frieza que poucas vezes eu vi aqui cobrindo segurança pública no Rio de Janeiro. Não apenas por esse caso, mas por toda a gama de atuação das milícias, é possível afirmar, Cecília, que as polícias civil e militar do Rio hoje são instituições fora de controle? Absolutamente correto, fora de controle, sem nenhuma gestão, sem absolutamente nenhuma investigação sobre elas. Então, assim, não é uma novidade que isso tenha acontecido. Por exemplo, os nomes, né, da família Brazão ou os nomes dos policiais envolvidos nesse crime já foram vistos, ouvidos dezenas, centenas de outras vezes durante muitos e muitos anos. Muitos desses nomes aparecem ali no relatório da CPI das milícias, que tem quase 20 anos. Então, assim, aquele relatório que a gente pode chamar aí de uma documentação histórica sobre a atuação das milícias no Rio de Janeiro foi solenemente ignorado, porque há ali recomendações, né, para todas as esferas de governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, e essas recomendações não foram cumpridas. Então, hoje a gente não pode olhar para o Rio de Janeiro e achar que o Rio de Janeiro ele é ingovernável por si só. Não é por si só, porque existem muitas autarquias, organizações que deveriam ter cumprido recomendações naquela época e que não cumpriram. E eu acho que é extremamente importante, inclusive, a gente colocar aqui no centro dessa discussão o papel do Ministério Público, porque essa instituição tem entre as suas funções o controle externo da atividade policial. Então, assim, é de extrema importância que o Ministério Público atue nesses casos, né, que começam ali, às vezes, com um excesso ou outro no desenvolvimento da função e acabam aí com execuções. Inclusive, tem um promotor, né, um ex-chefe do MP do Rio, Eduardo Gussen, que a PF destaca uma atuação dele contra a federalização do crime e cita conversas com Rivaldo Barbosa. São respostas que o Ministério Público também deve concretamente à sociedade nesse momento? Sem nenhuma dúvida, precisa explicar por quê, né? O porquê dessa demora, o porquê que, por exemplo, um grupo de promotoras abandonou o caso e falou, olha, não dá para a gente, estamos saindo. Por quê? Por quê desse tipo de situação, né? Porque as investigações sobre o caso Marielle trocou de delegado várias vezes, os promotores foram trocados várias vezes, então a gente tem ainda mais respostas para buscar. Esse caso não está encerrado, né? A gente consegue saber hoje quem puxou o gatilho e quem estava envolvido ali, né, no planejamento e na execução desse crime. Mas existem outras perguntas a serem feitas aí em relação à investigação, quem se omitiu, quem embarreirou, e também em relação, inclusive, àquela rede de informações falsas que entrou em ação imediatamente após a morte, falando que Marielle era mulher de traficante, que ela tinha correlações com o Comando Vermelho. Então, todas essas conexões precisam também ser investigadas. Cecília, você é uma profissional experimentada, né, na cobertura de segurança pública do Rio de Janeiro há bastante tempo. Como é que você vê uma perspectiva de reforma nessas instituições policiais, sobretudo, né? Por quais caminhos isso é possível? Olha, hoje eu não tenho nenhuma esperança ou perspectiva de que alguma coisa mude, sinceramente. E isso fica assim muito cristalino
pensando que hoje o Rio de Janeiro não tem um plano de segurança pública, que é uma coisa muito básica, inclusive, né? Um plano para que você siga ali o que você vai fazer, como dentro da segurança pública. Isso não existe. E a reforma de instituições como a Polícia Civil, como a Polícia Militar, seria de uma magnitude, assim, que envolveriam muitos poderes, né? E eu não consigo vislumbrar que isso seja tocado agora. E eu mencionei aqui o relatório da CPI das milícias. Naquele tempo, havia um momento político favorável, havia a mobilização, né, da audiência, todo mundo cobrava ali, queriam saber respostas sobre como estavam agindo as milícias, os seus tentáculos e tudo mais. Tudo estava a favor naquele tempo. E hoje a gente vê isso como uma outra perspectiva, absolutamente outra perspectiva. Então, sinceramente, eu não vejo possibilidades de mudança antes de, por exemplo, nós cumprirmos tudo aquilo que foi recomendado no relatório final da CPI das milícias. Eu não vejo essa perspectiva. Falando agora, né, da atuação dos grupos políticos, os irmãos Brazão construíram, nas últimas décadas, uma dinastia no Rio, né, e se vincularam a governos de diferentes perfis ideológicos. Eles são uma face, né, aparentemente, de feudos que se tornaram comuns na cidade e no Estado. Como que esses grupos, Cecília, solidificam seu prestígio eleitoral junto ali de suas comunidades? Essas pessoas, elas costumam ter relações muito próximas com a comunidade de onde elas vêm, né? São pessoas muito ativas no bairro, têm conexões com muitas pessoas no bairro, pessoas assim que são responsáveis pela movimentação social, cultural, a vida do bairro mesmo, né? E que por isso tem muito contato com os votos, né? Com a ponta. E isso é sempre muito solidificado com a prestação de pequenos serviços, com o envio de emendas parlamentares, quando você emprega muitos assessores para poder ficar ali no dia a dia, nunca deixando o seu nome cair no esquecimento. E também tem o básico ali de ações milicianas, que é impedir que outras pessoas façam campanha na área que é delimitada por uma dinastia ou por outra. Isso também é um mecanismo muito utilizado aqui. E foram relatadas também no inquérito, né, tentativas dos acusados presos de julgar a culpa do crime sobre milicianos e políticos rivais. É uma prática comum também nesse submundo aí do crime organizado, né? Sem dúvida, porque quando você consegue culpar um outro grupo, né, os seus adversários, você os mantém ocupados. Então, eles têm que responder processo, eles têm que pagar advogado, eles têm que se preocupar com a imagem pública, e isso os desvia ali da sua atividade cotidiana de manter o seu eleitorado, de manter viva ali a sua imagem limpa entre aspas, obviamente, junto à sua comunidade que vai votar em você ou na pessoa que você indicar imediatamente na outra eleição. Então, isso realmente é um mecanismo muito importante. Existiam suspeitas ali em um dado momento da investigação que recaíam sobre a família Bolsonaro. O que sobra disso, Cecília? Olha, o que sobra dessa relação com a família Bolsonaro, além da obviedade de a não preocupação em elucidar o crime e também, né, essa questão de sempre ficar colocando dúvida sobre a idoneidade da vítima, e levantar suspeitas, né, sobre o envolvimento das vítimas com o crime organizado, com traficantes. Para além disso, existem muitas outras conexões que são as conexões políticas, que são as conexões em relação à área onde eles moravam, à área onde conseguem votos, né? Então, vai além desse impedimento, dessa má vontade na investigação, mas tem essas conexões em relação por exemplo, as homenagens que o Flávio Bolsonaro concedeu aos policiais envolvidos no crime. A gente tinha ali a proximidade de, inclusive, morarem no mesmo condomínio, as proximidades relativas ali à atividade política da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Ainda em relação, né, a esse contexto da Zona Oeste, a Executiva Nacional do União Brasil expulsou Chiquinho Brazão por unanimidade após a prisão. Mas os partidos, em geral, na política fluminense, costumam fechar os olhos, né, para essas relações perigosas de muitos de seus atores. Esse crime organizado ele está muito infiltrado nas legendas? Absolutamente infiltrado. Uma coisa que eu costumo falar é que não existe poder paralelo. Poder paralelo não existe, porque esse poder ele está dentro do Estado, está na folha de pagamento do Estado, bate ponto, né, de trabalho em organizações do Estado. Então, não existe nada paralelo. E está entranhado em todas as camadas possíveis. A gente tem aí o Brazão, um dos Brazão como, né, membro ali do Tribunal de Contas do Rio, temos outro como deputado, já foram vereadores, tem conexões, né, em todas as esferas possíveis. Então, hoje em dia, infelizmente, é muito comum você ver os tentáculos das milícias em câmaras municipais, em secretarias de município, de estado, em autarquias e instituições ligadas ao Estado de forma assim abrangente. Então, de fato, eles podem agir em qualquer esfera e em qualquer atuação de mercado, porque a gente viu, né? Esse crime, uma das motivações levantadas pela Polícia Federal foi ali a regulamentação de projeto de lei que estabeleceria basicamente a legalização da grilagem de loteamentos na Zona Oeste. Então, você tem desde movimentações relacionadas ao setor imobiliário, né? A gente tem também movimentações relacionadas desde extração de areia, comércio de combustível, comércio de internet, gás. Eles têm assim, realmente uma gama enorme de mercado. Então, eles precisam ter pessoas em várias organizações do Estado para poder dar uma licença, para poder abrir uma loja, para poder dar um ok num papel lá, que precisa, por exemplo, de uma autorização no Corpo de Bombeiros. Você precisa ter muitas conexões, e eles têm. Entre as dúvidas que pairam, né, para algumas pessoas que acompanham o caso, é se realmente as motivações seriam circunscritas ali a essa questão, né, da legalidade de terrenos. Pode ter algo para além disso, Cecília? Pode ter algo para além disso? Pode. Pode ser só isso? Também pode. Porque o desprezo que essas pessoas têm por seus adversários políticos simplesmente ultrapassa qualquer civilidade. Então, eles podem matar por muito pouco ou podem cometer um crime elaborado, né? E as informações que a Polícia Federal levantou em relação à atividade imobiliária naquela região fazem sentido, porque o Brazão, por exemplo, ele sempre foi membro da Comissão de Urbanismo no Rio de Janeiro. Isso era uma coisa. Outra coisa levantada ali pela Polícia Federal eram as conexões que o Brazão tinha em relação a esses loteamentos. Ele tinha vontade de regularizar alguns desses loteamentos, inclusive o Lessa seria pago com lotes na Zona Oeste pelo trabalho realizado, né, a execução em si. E também a Polícia Federal mostrou uma coisa muito interessante, que foi o Brazão estava tentando aprovar um projeto de lei específico em relação à regularização fundiária ali na Zona Oeste, e ele encontrou resistência vindas do PSOL e de Marielle em específico. O ministro... E ele ficou... Pode falar, pode terminar, por favor. E as testemunhas mencionaram que isso deixou ele realmente irritado. E, inclusive, nesse relatório da Polícia Federal, mostra ali que esse projeto de lei ele foi aprovado logo depois da morte de Marielle Anderson. Então, assim, existem conexões ali que realmente nos fazem crer sobre essa vontade de regularização fundiária ali e a possibilidade de você eliminar os seus adversários que estavam barrando a aprovação desse projeto de lei.
Domingos Brazão, inclusive, já teria feito ameaças de morte a outros parlamentares, né, no tempo de sua atuação política. Sim, a ameaça é o modus operandi dessas pessoas, porque, como eu disse, além delas nutrirem, né, ali um desprezo pelos seus adversários, eles não têm medo de absolutamente nada, porque, assim, de fato, não precisam temer tanto assim, né, porque muito raramente eles são pegos. Eu mencionei aqui que o nome do Brazão está rolando aí com essas coligações com a milícia desde a CPI das milícias ali em 2008. Então, assim, há 20 anos ele está agindo tranquilamente. Então, de fato, ele não tinha nada a temer. Ele tinha um delegado do lado dele que era o responsável pela investigação do crime. Ele tinha ali, né, pessoas especializadas na execução de crimes como esse, que eram especialistas. Então, realmente, não era algo que ele precisava temer, né? Ele ser pego agora foi um erro no percurso, vamos dizer assim, né? Porque, inclusive, existem partes ali da investigação da Polícia Federal que levantam essa possibilidade de que a pessoa que foi infiltrada no PSOL para passar informações em relação à atividade parlamentar da vereadora passou informações para os organizadores desse crime que não dimensionaram corretamente a repercussão que esse crime poderia ter. Então, esse poderia ter sido um dos erros de cálculo da família Brazão. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, Cecília, classificou as prisões como uma vitória do Estado brasileiro e das forças de segurança do país. É uma afirmação que pode soar precipitada antes de novos desdobramentos judiciais, né, que comprovem a delação e que venham a resultar aí em condenações, né, a partir dos julgamentos? Absolutamente. A gente precisa trabalhar ali de olho em todo o processo legal. Temos aí delações que precisam de comprovação, é preciso cruzar também dados e informações, né, que vão, o que uma testemunha falou, o que um acusado disse, o que o delator também contou, isso é preciso ser cruzado e é preciso levantar provas em relação a absolutamente tudo. Fora isso, em relação, né, aos mandantes e execução do crime em si, eu acho que a gente ainda tem uma outra parte para continuar trabalhando e investigando, que foi essa rede de desinformação formada para poder descredibilizar a vítima imediatamente. Aí tem um papel da imprensa importante nisso, né? Da imprensa e das mobilizações também em redes sociais, né? Sem dúvida, porque assim, as pessoas que compartilharam informações, né, falsas, que ligavam Marielle, por exemplo, que ligavam Marielle ao Comando Vermelho, que falavam que ela tinha sido esposa de traficante. As pessoas que compartilharam isso são pessoas que têm cargo público, né? Inclusive, o hoje presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara era uma dessas pessoas. Como é que isso fica por isso mesmo e a pessoa só pede, desculpa, eu compartilhei uma coisa aqui sem checar. Isso não é assim. Quem é o presidente da Comissão de Segurança? Quem é o presidente da Comissão? Alberto Fraga. Alberto Fraga. Deputado Alberto Fraga. Sim, do Distrito Federal. Então, Cecília, Marielle se tornou um símbolo, né, de resistência e das lutas por maior diversidade de gênero e raça na política brasileira e nos espaços de poder. Para encerrar nossa conversa, eu queria saber como que você enxerga o estágio desse processo no país, se a gente tem avanços a serem celebrados e o que a gente tem que mirar para frente. Nós precisamos mirar aí na igualdade como um todo, né? Nós sabemos aí que a maioria da população brasileira é composta de pessoas negras e, inclusive, a maioria são mulheres negras e isso não se reflete na nossa política, na nossa representação política. E o que isso compromete? Compromete que quando a gente vai pensar nas políticas públicas, outros olhares prevalecem, né? Então, assim, seria bom a gente ter um equilíbrio em relação à nossa representação, não apenas no Congresso, mas também nas câmaras de vereadores, nas secretarias, para que a gente conseguisse refletir na política a nossa Constituição social de fato. Por cotas, isso ou essas legislações já existentes
poderiam ser suficientes para avanços progressivos? Hoje a gente já tem, né, a política de cotas, desde o acesso à escola, mas também para a composição de chapas. A gente também tem políticas específicas, né, que contemplam o acesso de mulheres à política. Então, na verdade, a gente tem uma série de mecanismos já estabelecidos. Eles precisam ser cumpridos para que isso saia de fato do papel. Cecília, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, importante, né, nesse momento aí que o caso Marielle Franco caminha, enfim, para uma elucidação após 6 anos. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado a você. Eu conversei com a jornalista Cecília Oliveira, diretora do Instituto Fogo Cruzado e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Falamos sobre as implicações e o simbolismo das recentes prisões de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de um deputado federal e de um delegado da Polícia Civil Fluminense, no inquérito que apura as motivações e a autoria do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Os 6 anos sem respostas e as relações promíscuas entre ocupantes de poder e o crime organizado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.